Fale, meus amigos do Caipira da Imprensa, Marcelo Pilon chegando domingo. Gente, no Brasileirão já tem um novo líder, mas nós não vamos falar de Brasileirão ainda não. Ainda tem os jogos de hoje. Será que o novo líder vai se manter líder? Isso daí é só para amanhã no Pitaco do Pilon. Bom, gente, nesse domingo eu quero falar muito sobre o São Paulo, né? E vou fazer alguns vídeos específicos de alguns times nessa semana CBF, já que nós vamos ficar 10 dias sem falar de futebol, eu vou falar sobre alguns times. E vamos começar falando sobre o São Paulo. Todos sabem, sou São Paulino na capital. O São Paulo joga hoje com o Santos. E depois da vitória do Red Bull, São Paulo alcançou os 45 pontos, que é aquele número mágico para o time que já está pode se colocar de férias, né? Ou será que o São Paulo já está de férias? Bom, o ano do São Paulo, para todo São Paulino, foi um ano extremamente importante. Foi um ano de algumas dificuldades no Campeonato Paulista, teve a derrota para o Água Santa, teve a troca de treinador, a saída do Rogério Ceni, tem toda a idolatria pelo ídolo, e chegou o Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou com as partes positivas, afinal ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado pelo Flamengo, injustamente desligado do Flamengo. São Paulo aproveitou a oportunidade e trouxe o Dorival, e o Dorival, entre outras mudanças que ele fez no São Paulo, acabou conquistando o título inédito da Copa do Brasil aos tricolores do Morumbi. Bom, o torcedor de São Paulo, eu acho que tem que ficar muito feliz pelo ano do São Paulo. O São Paulo não está indo muito bem no campeonato, vai ficar entre 10º e 11º, né? Talvez possa cair um pouquinho, mas eu entendo que o ano do São Paulo foi positivo. Primeiro pelo título inédito da Copa do Brasil. Entendo que foi um ano muito positivo também para a parte administrativa do Júlio Casares. Entendo que o São Paulo teve 3 pontos, vamos colocar 4 pontos importantes. Primeiro, a gestão do Júlio Casares, buscando sanar dívidas, buscando mexer em algumas coisas importantes no clube, fazendo contratações importantes de jogadores vindo de maneira barata. Isso tudo nós podemos citar como pontos positivos do Júlio Casares. Segundo ponto, é claro, acho que o Dorival Júnior como treinador trouxe um amadurecimento ao São Paulo, sobretudo da seca de grandes títulos. São Paulo, desde o título da Sul-Americana em 2012, São Paulo só tinha ganho o Campeonato Paulista em 2021 com o Crespo. Então, esse título da Copa do Brasil cadencia o São Paulo realmente a voltar a ser o time grande, como ele sempre foi, né? Eu não gosto muito desses termos soberanos. Eu acho que o São Paulo tem um grande estádio, tem uma grande torcida. O terceiro ponto, né, que eu ia colocar, eu coloquei Júlio, coloquei Dorival. Terceiro ponto, torcida. Torcida lotou todos os jogos do Morumbi, tem apoiado São Paulo, tem adquirido os ingressos, subiu demais o número dos sócios torcedores. Então a torcida fez muita diferença, inclusive presente no Morumbi. E o quarto fator, sem dúvida nenhuma, são os jogadores experientes do elenco do São Paulo, né? Caleri fez um gol importante na final, você teve a chegada do Lucas Moura, a gente não sabe por quanto tempo, chegou o James Rodrigues ainda se adaptando ao São Paulo, e nós tivemos uma série de jogadores com maturidade, já estando no São Paulo há bastante tempo. Então você tem a experiência do Rafinha, você tem o Luciano, você tem o Pablo Maia, que sofreu bastante, né? Então você tem Pablo Maia, você tem também o Wellington Rato, que foi um jogador também importante, uma das contratações desse ano. Você tem alguns jogadores, você tem o Rodrigo Nestor, que foi contestado também pela torcida, acabou fazendo gol, né, na finalíssima. Então você tem Arboleda, você tem o Beraldo, que é jogador novo, você tem o Rafael, que é um goleiro mais graúdo. Enfim, o São Paulo trouxe uma maturidade para poder enfrentar e ganhar numa disputa de igual para igual com Corinthians, com Palmeiras e com Flamengo nas fases decisivas. São Paulo não é um dos melhores times do Brasileirão, não é um time que poderia lutar pelas primeiras colocações
do Brasileirão, mas em torneios eliminatórios, nessa questão de jogos de 180 minutos, o Dorival foi muito inteligente e o São Paulo também teve uma sorte de pegar os três adversários, né, vamos falar dos três grandes, em crise. Né? Então, pegou um Corinthians com o Luxemburgo numa situação complicada, você pegou o Palmeiras com contusão de Dudu, também uma crise que o Abel Ferreira estava tendo em termos de derrotas, e o Flamengo também, na época com o São Paulo de treinador, não estava conseguindo comandar o elenco. Isso não importa, né? O São Paulo foi lá e realmente fez a diferença nos jogos. Então é isso, gente. Acho que o ano do São Paulo é positivo. Agora, é claro, muito pés no chão, sobretudo na manutenção do elenco. É muito importante a permanência do Lucas Moura. Acho difícil, acho que o Lucas tem algum acordo já com os Estados Unidos e eu acho que talvez ele ainda tenha espaço em alguns mercados da Europa que possam voltar para o Lucas Moura e fazer contratações importantes e desfazer também de jogadores que não estão agregando ao elenco. Então, esse para mim é um resuminho. Muitos São Paulinos, né, amigos meus São Paulinos pediram, poxa, faz um pitaco a respeito do São Paulo. Então esse é o resumão aí do São Paulo. Né? Vou fazer um resumo também nessa semana da situação do Corinthians, da situação do Santos, da situação do Palmeiras, né? E de outros times fora aqui do estado de São Paulo para a gente poder fazer sobre isso. Tá ok, gente? Então é isso. Domingão com o Brasileirão. E olha, a rodada promete, hein? Eu já mexi em coisas. E ó, nos palpitões aí que eu fiz, né? Os palpitões, né? Os palpites que eu fiz. Olha, fui muito bem aí, hein? Acertei 2 de 3 por enquanto, tá? O outro eu errei totalmente. Mas é isso, amigos. Excelente domingo a todos. É isso, mais um Pitaco do Pilon. Até amanhã com a análise da rodada 34 do Brasileirão. Bom domingo a todos.